Olá, meu querido, minha querida Graça e Paz. Estamos chegando ao finalzinho dessa trilha de alinhamento de visão, né? Muito legal ter você aqui, é sinal que a gente está pensando da mesma forma. A gente tem tratado aqui de assuntos que são relevantes para o seu crescimento, para que você possa estar pronto, preparado para servir ao Senhor e entender a visão deste ministério, porque Deus colocou você aqui para servir, para fazer a obra de Deus, a obra do reino, para ganhar almas, fazer discípulos como o Senhor Jesus determinou, né? E a gente precisa ter o mesmo entendimento, a mesma visão. Bom, hoje a gente vai falar sobre o sustento da obra, o sustento do reino. Lógico, o reino não subsiste se ele não tiver sustento. Como é que ele vai se manter? Como é que a gente vai cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu se não houver o sustento? Desnecessário seria dizer que a obra, infelizmente, tem os seus gastos, né? Tem as suas demandas. Você vê que até o próprio Jesus tinha um grupo de mulheres que trabalhava, faziam as suas roupas, né? Faziam vestimentas e vendiam, né, para que pudessem servir ao Senhor Jesus. Elas vendiam, pegavam a arrecadação para manter aquele vai e vem de Jesus para lá e para cá, né? E, independentemente do sustento da obra, a gente tem que entender também os nossos dízimos e ofertas como uma forma de honrar ao Senhor, uma maneira de nós honrarmos ao nosso Deus. E qual é a ordem do Senhor? O que a palavra do Senhor nos diz sobre isso? Nós vamos ler o que Salomão, o grande Salomão, escreveu em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Salomão, além de ser um homem dirigido por Deus, inspirado para escrever este texto bíblico, ele era também o homem mais rico do mundo, mais sábio do mundo, né? Então a gente tem muita razão, muitos motivos, né, para poder se ligar no que Salomão ensinava. Ele diz aqui: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, aqui a gente percebe que Salomão faz uma conexão entre a honra que a gente dá para Deus e a honra que a gente recebe de Deus, né? A gente, quando honra ao Senhor com os recursos que nós temos, com os primeiros frutos que nós colhemos, então a Bíblia diz que haverá um mover dos céus e os nossos celeiros ficarão plenamente cheios e os nossos barris transbordarão de vinho. Então, isso é uma promessa. E a palavra do Senhor não voltará vazia. A gente crê no que está na palavra. E é isso que a gente ensina na Igreja da Conquista. Bom, a gente está falando de sustento, né? Então, o reino de Deus, aqui representado por um ministério, tem duas fontes, né? Que são os dízimos e as ofertas. Dízimo é aquilo que pertence a Deus, né? É a 10ª parte de todo o dinheiro que nós recebemos. Isso é muito sério. Na Igreja da Conquista, nós ensinamos assim com muita veemência a questão do dízimo, porque nós entendemos que o dízimo é importante, primeiro para honrar a Deus, segundo para dar uma demonstração de obediência para Deus, e porque Deus disse que são os dízimos que sustentam a obra. Ele disse claramente, olha, para que haja mantimento na minha casa. E na prática, na real, a gente sabe que toda igreja hoje sobrevive dos dízimos. No nosso ministério, por exemplo, são os dízimos que sustentam a igreja. Então, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Ele disse: tragam os dízimos do Senhor para que haja mantimento na minha casa. As ofertas também são muito importantes, não são menos importantes, só que as ofertas têm um direcionamento diferente.
né? Oferta é aquilo que nos pertence, a gente pega parte daquilo que é nosso e oferece para Deus como sacrifício. Então, isso é uma oferta. Dízimo, não. Dízimo, a Bíblia Sagrada diz que já pertence a Deus. Assim como Deus disse lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, ó, vocês podem comer todos os frutos do jardim, mas daquele fruto ali não comam, porque Deus havia separado aquele fruto ali. Da mesma maneira, o Senhor separou a 10ª parte de tudo que nós recebemos, seja de que título for, de salário, de indenização, algo que a gente vendeu, sei lá, qualquer dinheiro que a gente receba, tá? A gente separa a 10ª parte e consagra, entrega para Deus, porque a Bíblia diz que pertence a Deus. E existem inúmeras promessas de prosperidade para aqueles que são fiéis dizimistas, né? Então, o dízimo tem a ver com a obediência, porque é de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que se você não é dizimista, você está roubando a Deus. É muito sério isso, né? E a oferta é amor pelo reino, é você ter amor pelo que é feito para Jesus. São vidas que estão sendo restauradas, salvas, é a igreja marchando, cumprindo o seu papel, né? E você com amor vai lá e oferta. A oferta não tem um valor determinado, você dá aquilo que você sente no seu coração, né? O desejo de ofertar, de oferecer. Bom, aquilo que eu estava falando, ó, o dízimo pertence ao Senhor. Veja, Levítico, capítulo 27, versículo 30, diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Tem pessoas que dizem assim, mas o dízimo é algo assim do Antigo Testamento, da lei, né? Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo tenta plantar essa mentira para que a igreja não tenha mantimentos nos seus celeiros, para que a igreja fique limitada e não consiga avançar. Eu sei que existem muitas picaretagens, eu sei que tem muita gente utilizando-se da igreja para benefícios próprios. Isso não dá para a gente negar isso, é inegável. Desde os tempos do Senhor Jesus, ou desde o Velho Testamento, já existiam pessoas que exploravam a fé dos outros para benefícios próprios. Isso sempre existiu. Aliás, em todas as áreas sempre vai ter os bons e os maus. Tem os bons policiais e os policiais que não valem nada. Tem os médicos bons e os médicos que não valem nada. Tem alguns políticos ainda bons e muitos políticos que não valem nada. Quer dizer, a gente sabe que em todas as áreas onde existe o ser humano vai ter os bons e os ruins, né? E na igreja também você vai encontrar pessoas que enganam as pessoas, enganam os outros, pessoas que tiram proveito da fé, do desespero das pessoas. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de igreja verdadeira, igreja que prega o evangelho, igreja que tem um compromisso com a verdade, né? Igreja que tem um chamado. É disso que a gente está falando. E os dízimos e ofertas, eles são extremamente importantes. E quando vem com esse papinho, dízimo é coisa do passado, queria te dizer uma coisa. O dízimo, ele foi constituído antes da lei ser promulgada. Só para você ter uma ideia. Tem gente que diz, o dízimo é lei. Sabe por que eles dizem isso? Porque no Novo Testamento aparece muito pouco falando sobre dízimo. Mas eu vou te explicar por quê. Aparece, claro. Nós vamos ler aqui agora um dos versículos que falam sobre dízimo no Novo Testamento. Olha só, Mateus 23, versos 23 e 24, diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês têm que praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade sem omitir o dízimo. Isso aqui, palavras do próprio Jesus, né? Agora, por que o diabo fica com essa conversa? Para que haja um desfalque na igreja, no caixa da igreja, no reino, e a missão do Senhor Jesus fique comprometida.
né? Então, nós ensinamos aqui na Igreja da Conquista. Claro que a gente não obriga ninguém a nada, mas nós ensinamos que o dízimo é essencial, o dízimo é do Senhor, entrou dinheiro, as pessoas aqui nem esperam o culto de domingo, elas já pegam o dízimo, já faz logo a transferência para a conta da igreja, através do aplicativo, já tem lá o número da conta da igreja, faz o Pix para a igreja, porque a gente prioriza, a gente coloca o dízimo como primeiros frutos. Entrou dinheiro, primeiro é o do Senhor, é entregar o que é do Senhor. Aqui a gente tem o costume de não pagar uma conta sem antes dar a Deus aquilo que Deus disse que pertence a Ele. Isso é uma maneira de nós honrarmos, né? Agora, eu vou te explicar agora por que no Novo Testamento não se fala muito sobre dízimo. Porque eles davam tudo. Eles davam tudo. Você pega a igreja de Atos 2, eles dividiam o que tinham. Eles entregavam tudo. E eu separei aqui Atos capítulo 5, versos de 1 a 3. Olha o que está escrito aqui. Sobre Ananias e Safira, você já deve ter ouvido falar deles. Um homem chamado Ananias, juntamente com a Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ó. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Né? Para você ver. Esse casal foi amaldiçoado porque ele não doou aquilo que eles haviam prometido doar, que era a totalidade do valor daquela propriedade que eles haviam vendido. Entendeu? Então, no Novo Testamento é muito mais do que o dízimo. A igreja dava era tudo, largava tudo e seguia Jesus, né? A coisa era muito mais ainda séria, muito mais comprometida do que no Antigo Testamento. Então, nós cremos muito na relevância dos dízimos e das ofertas, em especial o dízimo do Senhor. A gente sempre prioriza o dízimo do Senhor. Olha o que está escrito em Malaquias 3,10, o texto que a gente sempre lê sobre o dízimo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ou seja, tem que ter recurso na casa do Senhor, para que o reino continue sendo pregado. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Gente, isso aqui é sério demais, é muito sério, muito sério. Você já deve ter ouvido falar da história da Colgate, né? Que a Colgate estava indo à falência, né? E eles fizeram o voto, né, do dízimo e começaram a honrar o Senhor. Aliás, eles nem deram dízimo, deram muito mais, fizeram um voto muito maior do que o dízimo. E olha o que é a Colgate hoje, né, no mundo. Toda vez que você honra o Senhor vai te honrar, né? A Bíblia Sagrada diz: aos que me honram, eu honrarei. De quem é a prerrogativa de nos abençoar? É do Senhor. O salmista escreveu: eleva os meus olhos para os montes, onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que virá o socorro sempre. Então, por que não honrar ao Senhor? A gente honra, a gente tem certeza que está fazendo o que é certo, e a gente, então, é honrado por Deus. Isso é uma questão de fé. Na Igreja da Conquista, ninguém vai te cobrar, ninguém vai exigir de você, ninguém vai botar a faca no teu peito, ninguém vai te colocar no canto da sala, te exigir alguma coisa. A gente ensina, você faz se você quiser. Acredite, tem gente na igreja que... É raro isso na Igreja da Conquista, mas ainda tem algumas pessoas que não dão dízimos, né? Que não são dizimistas. Por quê? Elas ouviram, elas conhecem a verdade. Levam burdoada torta direito, né? Pagam um alto preço, porque não acreditaram, não ouviram. E a Bíblia Sagrada diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nós somos os profetas que ensinamos a palavra. A gente ensina o que está na Bíblia, né? Bom, para encerrar, veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7.
Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Olha que coisa grave. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu sempre falo aqui para os meus pastores, ó, você quer saber se uma pessoa tá bem com Jesus? Olha, vê se ela está dando dízimo, vê se ela está dando ofertas, porque não adianta. A primeira coisa que acontece quando a pessoa não está bem com Jesus é ela sonegar o dízimo do Senhor, ela deixa de dar ofertas. Quando ela está com algum problema, quando ela está com alguma dúvida, é a primeira coisa que ela faz, ela deixa de honrar ao Senhor, né? Então, que você possa receber esse ensinamento, a gente vai caminhar juntos daqui para frente, e é muito importante que você aprenda a honrar para ser honrado e ter consciência de que toda vez que você honra é pelo reino, é para Deus poder cumprir o seu papel aqui na terra, para Deus nos permitir como rei, como igreja, né, a cumprir o nosso chamado no reino de Deus. E a promessa de Deus é ampla. Ele vai abençoar, vai honrar os teus celeiros, vai prosperar. Quando você pensar que está tudo perdido, Deus vai entrar com providência, vai te ajudar, né? Porque é promessa dele. E a palavra do Senhor nunca volta vazia. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Parece que faltam só 2 vídeos, né? Desta série. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.